Paz de Deus, irmãos, tudo bem? Aqui é Denis Gonçalves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Queridos irmãos, o Josafá Agra fez um vídeo sobre o balanço financeiro da congregação que está no Brasil. Nesse vídeo ele levantou alguns questionamentos e eu gostaria de responder as questões levantadas pelo senhor Josafá Agra. Peço que você me ajude no compartilhamento desse vídeo, que você curta também, comente para que o meu vídeo possa ganhar engajamento. Olha só, a nossa conversa aqui vai se basear em dois tipos de fonte bem diferentes uma da outra. De um lado, a gente tem os dados brutos, sabe? As certidões oficiais, tudo registrado em cartório. Do outro, um relatório feito de forma independente que pega esses mesmos números, interpreta, dá um contexto e, mais importante, faz algumas perguntas bem diretas. Bom, o nosso roteiro para os próximos minutos é bem simples. Primeiro, um raio-x financeiro geral. Depois a gente olha o patrimônio da organização, entende o fluxo do dinheiro, para onde vai, de onde vem. Aí analisamos as tendências dos últimos anos e, para fechar, a gente resume as grandes questões que tudo isso levanta. Vamos lá. Bom, começando pelo começo. O nosso ponto de partida são aqueles documentos que toda organização no Brasil, incluindo as religiosas, precisa registrar publicamente. É justamente aqui que os números começam a contar uma história. A dinâmica vai ser sempre essa, tá? Primeiro, a gente mostra o número oficial, aquele que tá lá, preto no branco, no documento, e logo em seguida a gente traz a interpretação e as perguntas que a análise externa faz a partir desse mesmo dado. Certo. Vamos então para o primeiro grande tópico, o patrimônio. Afinal, o que a CCB de fato possui? Para isso, a gente vai olhar direto para os ativos dela, com base nos balanços oficiais. Para ilustrar, este é um exemplo de um desses documentos, o Balanço Patrimonial Oficial de 2023. É daqui que saem os números que a gente vai ver. É nele que todos os bens e direitos da organização, o que a gente chama de ativos, são listados em detalhes. E o primeiro número que, nossa, salta aos olhos é este: mais de 62 milhões de reais. É isso mesmo. Esse foi o valor que a CCB declarou ter em dinheiro vivo e aplicações financeiras no finalzinho de 2023. E aí já vem a primeira observação da análise externa. O relatório aponta que é bem incomum uma entidade que não visa lucro manter uma quantia tão alta assim em caixa. O que se esperaria, normalmente, é que esse dinheiro estivesse sendo reinvestido na sua missão, seja ela social ou religiosa. Agora vamos para outro ativo que é gigantesco. No mesmo documento, o valor declarado para terrenos e construções passa dos 318 milhões de reais. Isso representa todo o patrimônio imobiliário da organização. Já vimos o que eles têm, o patrimônio. Agora, a pergunta é: como o dinheiro circula? Vamos seguir o fluxo, de onde ele vem e, claro, para onde ele vai. Esse documento aqui é a demonstração do resultado. É ele que detalha as receitas e as despesas. Pensa nele como se fosse o extrato bancário anual da organização. É aqui que a gente vê se no final do ano teve lucro ou prejuízo, ou no caso de entidades assim, superávit ou déficit. Olhando de onde vem o dinheiro, as receitas, a gente vê que a maior fatia, quase 1/3 do total, vem de transferências de outras administrações. Logo depois vem as diversas coletas feitas com os fiéis. Mas repara só naquele item de 12% chamado mão de obra voluntária. Guarda essa informação porque a gente já volta nesse ponto que é bem curioso. Agora, do lado das despesas, dos gastos, um valor se destaca. Em 2023, mais de 10 milhões de reais foram gastos com salários e encargos sociais. Isso de acordo com o relatório oficial, claro. A grande pergunta que a análise coloca na mesa é: quem recebe esse dinheiro todo? Se a gente fizer uma conta rápida, digamos que esse valor seja para os 30 membros do conselho. Isso daria um salário mensal de mais de 29 mil reais. Lembra daquele item mão de obra voluntária que apareceu nas receitas? Mas repara só naquele item de 12% chamado mão de obra voluntária. Guarda essa informação porque a gente já volta nesse ponto que é bem curioso. Pois é, ele também aparece como despesa, e com valores muito parecidos. Em 2023, por exemplo, foi registrada uma receita de mais de 26 milhões e uma despesa de valor similar com o mesmo nome. É uma prática contábil que, no mínimo, gera bastante questionamento. E é exatamente essa a estranheza que a análise externa aponta. Quer dizer, como é que algo que não é material, como o trabalho voluntário, pode ser registrado como uma despesa?
como se fosse uma saída real de dinheiro do caixa. Fique essa dúvida. Certo. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar a imagem maior. Vamos ver a tendência dos últimos anos para tentar entender a trajetória financeira e até a operacional da organização. Esse gráfico aqui mostra o superávit, que é basicamente o lucro anual da organização. Dá para notar que ele fica ali consistentemente acima dos 20 milhões de reais. Mas o que chama a atenção mesmo é aquele pico em 2022, quando passou dos 31 milhões. E a análise financeira destaca justamente esse pico de lucro em 2022. Diz que é um fato muito curioso, ainda mais se a gente pensar que foi logo no ano de saída da pandemia, um período de bastante incerteza econômica para quase todo mundo. Agora, mudando um pouco o foco do financeiro para o operacional, vamos olhar o número de batismos. Esse é um indicador importante de crescimento para a organização. O gráfico mostra uma pequena oscilação, teve um pico em 2023, mas não parece ter uma tendência clara de alta, de crescimento forte. E a conclusão da análise, ao olhar para esses números, é que eles indicam uma estagnação e não um crescimento contínuo. E depois de passar por todos esses números, a gente chega na parte final. É hora de juntar tudo e consolidar as grandes perguntas que ficam no ar depois de uma análise como essa. E aqui estão elas, as questões que ficam para a gente pensar. Por que uma entidade sem fins lucrativos mantém mais de 60 milhões em caixa? Como é que se calcula essa tal de mão de obra voluntária que entra como receita e sai como despesa? Quem são as pessoas que recebem aqueles mais de 10 milhões por ano em salários? E por fim, qual é a justificativa para ter um superávit, um lucro de mais de 20 milhões de reais todo santo ano? O que fica claro é que a transparência dos dados permite o questionamento. Já as respostas, bom, essas não estão nos documentos. Então, irmãos, um questionamento que a gente tem que fazer se a congregação realmente é uma igreja, se ela tem algum indício de corrupção, certo? Então nós sabemos que a congregação perante as autoridades, Receita Federal e outros órgãos aí, nós somos uma igreja que foi até elogiada, né? Porque a congregação tem superávit, ela não gasta mais do que ela ganha. Outra coisa, ela não tem dívida na Receita Federal. Você vai ver igrejas como Mundial, Assembleia de Deus, diversas denominações que têm débito de milhões aí na Receita Federal. A congregação não, ela anda bem certinho perante a lei. Então esse fundo de caixa, que quando eu fiz essa pergunta no Google, se era necessário, qual que é a resposta? Uma igreja sem fins lucrativos precisa ter fundo de caixa para despesas eventuais e para garantir a continuidade de suas atividades. Pois não é porque a entidade não visa lucro que não precisa de gestão financeira ou reserva para imprevistos. Esse dinheiro é essencial para cobrir custos recorrentes como despesas operacionais e para manter a instituição funcionando, mesmo com a variação de doações e receitas. Agora, por que será que esse dinheiro ele rendeu, né? Porque tem outra questão que é levantada, as aplicações financeiras, né? Provavelmente é isso que fez render essa fortuna em dinheiro vivo, né? Que a congregação tem guardada no banco. Existe uma forma legal, lista, porque se não fosse a congregação já estaria sendo processada, né? Até mesmo após esse questionamento, né? Que a congregação está dentro da lei, porque ela pode fazer as aplicações financeiras. As igrejas evangélicas podem e devem fazer aplicações financeiras para gerir os seus recursos e garantir a sustentabilidade da instituição e dos seus projetos. Embora não possam vender produtos ou serviços e por isso não sejam empresas comerciais, as igrejas, como instituições sem fins lucrativos e com imunidade tributária, podem investir os seus rendimentos em diversas aplicações financeiras e utilizar essas aplicações para cobrir despesas e financiar atividades. Então, nós vemos que essas aplicações financeiras que a congregação faz não é algo ilícito. Então, a pergunta que se faz é, existe aqui algum indício no começo do vídeo aí que nós vimos do Josafá de corrupção, alguma coisa assim? Não que ele tenha dito isso, certo? Eu que estou fazendo esse levantamento, eu que estou fazendo esse questionamento. Então, pelo que nós estamos vendo, a congregação está dentro da lei. Então, ela ter esse dinheiro lá, a minha avaliação aqui não é questão moral. Tá certo, tá errado isso, é muito dinheiro. Não estou falando isso, mas provavelmente o dinheiro rendeu de forma lícita. Esse dinheiro ele foi rendendo para a própria instituição e deve ser aplicado nas questões da igreja. É isso que se espera de uma instituição religiosa. Mas dentro da lei, falando juridicamente, falando, a congregação aqui não comete nenhum crime, nada ilícito, ok? Aí aqui também fala, né, no vídeo, que a congregação tem 318 milhões de reais aplicados nos seus
vamos dizer assim, nos seus bens, né? Então, as construções, os templos que a congregação tem. 318 milhões, é um dinheiro, né? Muito dinheiro, mas ao longo desses 100 e poucos anos de congregação que está no Brasil, ela foi adquirindo esses bens, e isso daqui já é uma comprovação de que realmente o dinheiro que a Irmandade doa, que faz as suas coletas, suas ofertas, né, são destinados e revertidos para realmente construir templos. Então aí está uma diferença. Ainda que eu tenha minha crítica sobre construções de templos, quem me acompanha sabe as críticas que eu faço, né? Mas dentro da lei a congregação está correta. E ela declara tudo que ela tem. E ela tem esses bens porque realmente ela aplica na compra de terrenos, fazer construções, e por isso que ela tem esse patrimônio, porque realmente é uma igreja que investe. E a gente sabe, não só nas construções, como uma parte também para obras sociais, a obra da piedade e assim por diante, beleza? Então vamos dar continuidade aqui. E aqui está também levantada uma questão, né, sobre salários e encargos sociais, né? Congregação, né, ela não tem salário, não tem fins lucrativos. O que não tem fins lucrativos? Está no documento. Se a congregação tivesse cometendo uma ilicitude, seria uma corrupção, e assim ela seria processada, né? Porque ela declara no seu estatuto que ela não tem fins lucrativos. Então ela está mentindo no documento? Não. Porque existem algumas funções na congregação que são necessárias à remuneração, como por exemplo pessoas que trabalham na administração. Então, até aqui é levantado, né, se esses salários são para os irmãos do ministério, lá os 30 do Brás, né? Porque se fosse dividir esse valor, daria aí um salário de 30 mil reais para cada um. Só que esses 10 milhões é distribuído não só lá para as pessoas que trabalham na administração do Brás, mas também para outras localidades, que é necessário que tenham esse trabalho administrativo, e as pessoas precisam ter um ganho. Algumas pessoas também, que eu saiba, algumas pessoas na questão administrativa, de manutenção também, tem alguns ganhos ali, por exemplo, alguma clínica que a congregação tenha, né, aquele projeto que a congregação tem, uma clínica, né, parece que de apoio que ela tem, não sei se é em Barretos lá, de Hospital do Câncer, alguma coisa assim, provavelmente aqueles funcionários que trabalham ali, né, ganham da congregação desse investimento aí, desses 10 milhões, né. Então nós sabemos que os irmãos não têm fins lucrativos. Quem prega a palavra, os que trabalham na questão da pregação, diáconos, os músicos, assim por diante, essas pessoas que trabalham na questão do evangelho, né, elas não têm fins lucrativos. Isso a gente sabe, né? Qualquer um que está na congregação conhece, sabe que realmente os pastores lá, os pregadores, não têm salário, tá? Então esses 10 milhões eles são distribuídos aí. A questão de cartão corporativo é uma questão de empresa, né? É um cartão que quando os irmãos fazem missões, eles vão utilizar o dinheiro da instituição. A congregação, as coletas que financiam as viagens missionárias. Então a hospedagem, a alimentação dos irmãos é por conta da congregação. Então por isso que alguns têm esse cartão corporativo. Eu nunca vi, mas a gente já ouviu falar, né, que existe lá a questão dos mais antigos, os que viajam mais, os que cuidam da África, que cuidam da Europa. Esses irmãos já têm um cartão lá, parece-me que é nominal, e só que todo gasto tem que ser contabilizado, e a pessoa ela tem que realmente demonstrar que não foi para uso pessoal, foi para uso da finalidade, entre aspas, empresarial, para hospedagem e para alimentação, para tudo que a pessoa fez no momento que ela estava viajando. Então não é para comprar carro, para comprar apartamento, não é para uso pessoal, é para usar para a missão que foi feita em nome da instituição, tá? E também é levantado um questionamento aqui sobre a mão de obra voluntária. Então vou explicar para vocês sobre a mão de obra voluntária, tá? Então, ó, tem esse questionamento aqui desses 26 milhões que entra, né, lá contabilizado na questão financeira da congregação, e também entra 26 milhões e sai 26 milhões. O que seria isso, irmãos? Se é uma mão de obra voluntária, né? Por que gera essa receita e esse valor, né, tão exorbitante? Ó, se você der um Google aí, inteligência artificial, escreveu isso aqui para mim. Ó. As igrejas têm gastos com obras voluntárias, porque a legislação contábil brasileira exige que se atribua um valor a todo o trabalho voluntário, registrando tanto a receita, o benefício do trabalho não pago, quanto a despesa, o valor que seria gasto se a mão de obra não fosse voluntária, na escrituração contábil. Esse valor, ainda que não seja um reembolso financeiro, serve para demonstrar o valor da atividade e o impacto do trabalho voluntário.
Por que as igrejas gastam mesmo sem desembolsar dinheiro? A Interpretação Técnica Geral ITG 2002, o Conselho Federal de Contabilidade CFS, exige que se dê um valor a todo o trabalho voluntário, conforme a Interpretação Técnica Geral ITG, número 2002, que é um normativo contábil. Registros contábeis duplos para fins de contabilidade. Esse trabalho é registrado de duas maneiras. Como receita, a igreja recebe o benefício, entra, do trabalho sem custo, e como despesa, a igreja gasta, sai, o valor que seria necessário para contratar um profissional para a mesma tarefa. Valorização do trabalho voluntário. A atribuição desse valor serve para demonstrar a importância e o impacto do trabalho voluntário na instituição. É uma forma de evidenciar o quanto a igreja deixa de gastar devido ao trabalho gratuito dos voluntários. Demonstração contábil. Esse registro deve ser consignado na escrituração e pode ser detalhado em nota explicativa. As demonstrações contábeis, se for o caso, de um programa específico de voluntário. Sem fins lucrativos. As igrejas são instituições sem fins lucrativos, mas isso não as isenta de seguir as normas contábeis e de valorizar as contribuições recebidas. Então, se a congregação tivesse algum problema aqui na Receita Federal, se ela tivesse cometendo algum ato ilícito, que ela declara, está lá no cartório, ela seria processada, ela seria, de alguma forma, seria um escândalo. Imagina as mídias que são progressistas, no Brasil, que gostam de culpar as igrejas e criminalizar de alguma forma para tirar elas do jogo político, até, quem sabe, um dia, a perseguição que eles fazem ao cristianismo, a gente sabe disso, já utilizariam isso contra a congregação. Então, aqui não tem nenhuma ilicitude nessa questão levantada nesse vídeo que nós vimos. E a questão do superávit, a congregação ela tinha um superávit anual de 20 milhões nos últimos 3 anos, Então, o superávit, ela conseguiu ter menos gasto, do que ela ganha, certo? E ela ainda teve até um lucro. De onde vem isso daí? Vem das coletas, assim por diante. Porque se tivesse algum crime nisso, alguma ilicitude, a congregação provavelmente já teria sido processada de alguma forma, sairia um escândalo de corrupção, então até agora não se achou nada de ilícito, então até aqui não tem nada demais ainda. Só que em 2022 ela teve um superávit de 32 milhões, Então, quer dizer, ela de alguma forma, mesmo no tempo de pandemia, ela foi uma das poucas igrejas que ao invés de ter prejuízo, pelo contrário, ela se manteve com aquela fortuna, os 20 milhões anuais de superávit, e ainda teve um superávit além, porque provavelmente aumentaram as coletas. De alguma forma, a Irmandade contribuiu muito mais na pandemia, o que demonstra a confiança que o povo da congregação tem na instituição e como eles revertem esses recursos. Isso é mérito da administração da congregação, tá ok? E também o vídeo aborda a questão do número de batismos, se a congregação teve uma evolução, um crescimento, Então eu vou dar uma analisada aqui também. Ela teve um pico em 2023, um crescimento de membros, assim, de batismo, assim por diante. E aí no vídeo fala de estagnação, mas se ela cresceu, ela não estagnou, ela cresceu, ainda que seja pouco, ela teve um crescimento. Então assim, o que a gente precisa é acompanhar daqui para frente, os batismos, a evolução disso, Mas aqui o vídeo, ele não é algo assim que, vamos dizer, um martelo absoluto. Não, isso aqui, isso demonstra que a congregação está decaindo. Não, pelo contrário, demonstra que ela deu uma evolução nesse período, Então, em 2023 ela teve um pico, em 2024 ela caiu um pouquinho, mas menos ainda do que 2022. Então, isso não é necessariamente tão ruim. Claro, que se você for ver como uma empresa, ela não cresceu tanto, mas isso é natural, irmãos. Isso é natural, ainda mais com tantos ataques e assim por diante que a congregação tem recebido. Isso, de certa forma, prejudica, sim, com certeza, a imagem da instituição. Mas faz parte do jogo, Vamos ver como que a congregação vai sair daqui para frente. Então é isso, irmãos. Eu respondi as perguntas. Claro que para bom entendedor minha palavra já basta. E o que eu estou fazendo aqui é simplesmente demonstrar na questão jurídica. A congregação perante as autoridades é uma igreja honesta. Ponto. Não tem nenhuma comprovação. Quem acusa é que tem que provar realmente o seu ponto de acusação, No caso, alguém que queira demonstrar que a congregação tem algum tipo de corrupção envolvida. E se tiver, ela tem que realmente ser punida e tem que pagar pelos seus atos, Porque ninguém é a favor de bandido, de corrupção, nada disso. Isso é um mal na nossa nação, isso corrompe a nossa nação e muitas igrejas estão corrompidas nesse aspecto. E se tiver alguma coisa lá, eu quero mais é que apareça, que seja comprovado e que, se assim for comprovado, que os culpados paguem pelos seus atos, Porque a congregação começa de forma honesta,
Até hoje ela não teve nenhum tipo de problema e esperamos que ela vá até o fim dessa forma. Agora, para encerrar, eu vou colocar um vídeo aqui, o irmão Marçola falando como funciona, né, a congregação. Se hoje a congregação acabasse, para onde ia esse patrimônio ou o valor que foi investido nesses patrimônios. Então assista até o fim, curta, compartilhe, comente. Mais uma vez eu peço para você, para que ajude com que a inteligência artificial, o algoritmo, entenda que o meu vídeo tem relevância. Então se você gostou desse vídeo, me ajude a chegar a mais pessoas esse conteúdo. Assista até o fim. Ouça isso aqui. A Irmandade sempre imagina, mas às vezes não tem a resposta ou não tem a informação adequada. Quantos prédios a congregação tem? Quantas coletas que Deus prepara? E é comprado terreno, e é feito congregação. Mas fica para quem isso aí? De quem é a congregação cristã no Brasil? Congregação cristã no Brasil, nós temos aqui na página 9, o artigo 16 do nosso estatuto, que os irmãos podem procurar nas igrejas e arrumar e levar para os vossos maridos, e levar para os advogados, e levar para os médicos onde vocês trabalham, e mostram esse item 16 da página 9. Olha aqui. Se um dia se der a extinção, chegar um dia que não houver mais crente na congregação cristã no Brasil, então, no Brasil, quando for comprovado que não mais existam fiéis que sigam a mesma fé e doutrina em todo o território nacional, aí vem, dissolvida a congregação cristã no Brasil, far-se-á sua liquidação de conformidade com as leis em vigor, destinando-se o seu patrimônio para asilos, orfanatos, escolas e hospitais. Em outras palavras, não fica para nenhum ancião. Não fica para nenhum administrador. Tudo que Deus prepara da Irmandade, pôr na coleta, nós compramos terreno, fazemos igreja e colocamos tudo em nome da congregação cristã no Brasil. E se um dia ela se dissolver, não tiver mais crente, que isso é humanamente impossível. Como é que vai se desintegrar uma obra dessa tão pura, tão santa, aonde ancião não recebe salário, cooperador não recebe, diácono não recebe, a Irmandade é livre para cooperar com aquilo que sente, e se não sente de contribuir, fica em paz. Não é lindo, irmã? Não vale a pena estar aqui? Não é como aí dá dinheiro e põe no nome do fulano, põe no nome do ciclano. Ele precisa ter uma casa lá no Campo do Jordão, ele precisa ter outra na Miami, e depois precisa ter outra lá não sei das quantas, e comprar um avião, e ele precisa de sapato de cromo, ele precisa de terno novo, e quem dá tudo isso é a Irmandade Pobre. Aqui a Irmandade Pobre faz igreja para o pobre entrar, senta humilde, entra com paletó, sem paletó, mas com traje decente, entra aqui e ouve a palavra. O patrimônio da igreja não vai para ancião e nenhum membro da igreja, vai para as escolas, vai para os hospitais, vai para os orfanatos, vai para os asilos. E quem que vai administrar isso? A lei do país, a lei vigente do país, e os magistrados é que vão decidir a quem ir, para onde ir. Não é maravilhoso? Vocês estão felizes? Deus que abençoe. É isso que nós temos que explicar para a Irmandade. Tanto os presentes aqui, como os que estão à distância. Isso são conselhos
caros irmãos anciãos e cooperadores, que ninguém explica nas igrejas. É por isso que Deus preparou hoje de fazer isto aqui no sistema online, para mexer com a terra.